esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Nós estamos esta primeira semana do tempo comum. E o tempo comum é uma catequese também para nós. É uma preparação para as festas que virão durante o próximo ano, durante este ano de 2022. E hoje nós ouvimos na primeira leitura da carta de Samuel que os líderes do povo de Israel, em determinado momento, parece que perderam a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. E procuraram, como as outras nações, resolver os seus problemas com as próprias pessoas aqui neste mundo, ou seja, elegendo um rei para eles. O Senhor nos deu a liberdade, porém, o Senhor não nos tira a responsabilidade das nossas escolhas, das nossas decisões. Sendo Deus, Ele não precisa impor nada, Ele nos propõe. Porém, o Senhor também, Ele é justo. E a justiça de Deus está em que nós não poderemos dizer que não sabíamos ou não conhecíamos, ou não quisemos seguir a Deus porque achávamos que o melhor para nós era fazer a nossa vontade e muitas vezes servir a Deus do que ao dinheiro. Por isso que Jesus, em outro momento, vai nos dizer assim: não se pode servir a 2 senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E isto hoje para nós também, que estamos iniciando este ano, temos que tomar uma atitude. O que eu quero para a minha vida? Qual é o propósito para este 2022, para a minha vida? Quais são os meus projetos, os meus planos? Fazer a vontade de Deus, procurar a minha conversão ou voltar a servir os ídolos deste mundo? Trabalho, dinheiro, estudos, tudo isso é muito importante. Todos nós sabemos que precisamos destas coisas, mas não podem tirar o lugar de Deus em nossas vidas, que sempre deverá ocupar o primeiro lugar. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito, Quem realmente procura colocar Deus em todas as coisas que faz na sua vida,
sabe que nada poderá tomar o lugar de Deus, mesmo que amanhã ou depois a pessoa venha a ter uma vida, né, um pouco mais tranquila, alcançando os seus objetivos, né, fazendo a faculdade que tanto deseja, passando num concurso, tendo uma casa, um carro, um bom trabalho. Sabe que essas coisas são insignificantes diante do amor de Deus, que é o que nós mais precisamos na nossa vida. É o que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, quando Jesus está em casa e lá reúne-se uma grande multidão. E a primeira coisa que Jesus, ele vai fazer não é dar comida às pessoas, nem água, nem sombra, nem cama, nem carro, nem casa, nem dinheiro. Deu a palavra de Deus, que é o que nós realmente precisamos. Por isso que também Jesus vai dizer, novamente eu cito em outro momento, ele vai dizer assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque um homem iluminado, um homem que tem discernimento, ele vai encontrar os caminhos, segundo a palavra de Deus, para também resolver os problemas aqui neste mundo, com a graça de Deus que irá acompanhá-lo. E aí, em determinado momento, chega lá uma pessoa, ele é um aleijado, está deitado numa maca e é carregado por 4 pessoas. Eu sempre costumo dizer que estas 4 pessoas, esses 4 amigos, são os 4 evangelhos, que devem carregar a nós que muitas vezes também estamos aleijados porque não amamos, porque não perdoamos, porque não fazemos a vontade de Deus, porque estamos cansados, desanimados, porque estamos deprimidos, porque estamos mais preocupados com as coisas passageiras do que com as coisas eternas. E aí, chegando lá, estes homens não têm como entrar na casa, Então eles procuram um lugar e sobem no telhado, lá abrem um buraco e chegam até Jesus. Muitas vezes nós damos tantas desculpas para ir na igreja, eu estava na fazenda, eu estava numa festa, eu estava cansado, eu tinha que visitar um amigo, a minha sogra veio me visitar, era aniversário de fulano, o meu time de futebol ia jogar, eu estava viajando, eu estava preocupado com as coisas do mundo e não tinha tempo para Deus. É mais ou menos isso, se nós formos assim transferir o que aconteceu lá para hoje, entendeu? Damos desculpas para tudo, estava chovendo, não estava muito quente, eu estava muito cansado, agora é férias. Nós nunca tiramos férias de Deus, é impossível. Como que pode tirar férias de Deus? Temos que achar uma opção, temos que achar um lugar, temos que reservar um tempo para nós, abrir este buraco no teto, do teto dos nossos compromissos, das nossas dificuldades, da nossa preguiça, das nossas ocupações, para priorizar Deus em nossas vidas. E aí então descem aquele homem, por aquela abertura que fizeram no teto, e colocam ele aos pés de Jesus. E Jesus fica impressionado, Então Jesus fala assim: meu filho, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. E aí muitas pessoas que estavam ali começaram a reclamar em seus corações: como que pode este homem perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E às vezes nós também falamos estas coisas, Quando reclamamos da nossa vida, da nossa história, dos acontecimentos, de alguma dificuldade, de algo que não dá certo, às vezes nós ficamos: por que Deus permitiu isso na minha vida? O que eu fiz de errado? Por que Deus está me castigando? Não é assim? Porque duvidamos de que, às vezes, algumas coisas, o próprio Deus permite na nossa vida para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, para que nós possamos rezar mais, para que a gente possa abandonar o pecado, os ídolos, os vícios,
para que nós possamos voltar para o caminho que nos leva ao Senhor, né? Então, Jesus, que conhece o nosso coração e sabe muito bem o que iremos fazer diante de qualquer situação. Nós é que não nos conhecemos. Por isso que eu gosto de dizer sempre assim, quando eu tenho a oportunidade, a nossa vida, os acontecimentos do dia a dia, né, são a verdadeira escola, né? É ali que a gente aprende, é ali que a gente muda, é ali que a gente se converte, né? É ali que nós temos a oportunidade de ver que não podemos, né, amar dois senhores, servir a dois senhores. Nós temos que combater, né, com as nossas concupiscências, com a tentação, com os desejos contrários à vontade de Deus. Então, Jesus, né, conhecendo o coração daquelas pessoas que estavam ali murmurando, disse assim, o que é mais fácil aqui para que vocês acreditem que eu sou Deus, né? Que eu sou o Senhor, que eu tenho o poder, né, de perdoar os pecados, né? Que eu tenho o poder de destruir a morte, de destruir tudo aquilo que quer destruir você e fazer de você uma nova criatura. Perdoar os pecados que vocês não acreditam, né? Ou dizer a este homem, fica de pé, pegue sua cama, volte para sua casa. Parece que muitas vezes, né, nós somos como São Tomé, né? Eu só acredito vendo, eu só acredito tocando, só depois que a minha filha passar no vestibular, só depois que eu ganhar na Mega Sena, só depois que eu curar deste câncer, só depois que eu comprar um carro, só depois que eu casar com um homem rico, só depois que eu resolver meus problemas, só depois que eu, sabe, que sempre o eu, nunca é Deus, né? Sempre eu está à frente de tudo. Aí pode ser que eu vou acreditar, né? Porque a gente sabe que muitos, né, que receberam graças e bênçãos, porque Deus, apesar de tudo, é misericordioso, depois, né, esquecem do Senhor, né? Depois que resolve seus problemas, aí já não tem mais tempo de ir na igreja, já nunca tinham mesmo, né? Aí que, né, tem que mais é que se divertir e ganhar mais dinheiro e fazer mais festa, né? E se preocupar com os bens terrenos e ter uma boa poupança e se preocupar com a aposentadoria, né? E esquecem que de repente hoje o Senhor irá nos chamar. E como que estamos nós? Estamos preparados? Ou ainda precisamos de mais este ano, de ilusões, de sofrimentos, de dificuldades, de decepções para nos converter, né? Então, Jesus, que conhece o nosso coração, ele, né, fala para aquele homem ficar de pé e ficar, né, então agora transformado pela graça de Deus, não somente curou a sua paralisia, mas perdoou os seus pecados. Porque a paralisia muitas vezes nos impede de amar, né? De fazer a vontade de Deus, nos impede de nós muitas vezes enxergar qual é o projeto de Deus para a nossa vida, mas também a paralisia, ela muitas vezes nos impede de ajudar o próximo, né? Ela nos impede muitas vezes de sermos generosos, de devolvermos o dízimo, né? Ela nos impede muitas vezes de nós, oferecer a outra face, né? De amar os nossos inimigos, porque amar quem nos ama, até mesmo quem não é cristão faz isso, né? Amar quem não me faz mal, quem não me prejudica, olha, isso aí até mesmo quem é muçulmano, budista, espírita, ou seja lá o que for, faz isso com a maior naturalidade. Mas nós somos cristãos, nós professamos uma fé, né? E nós somos chamados a amar como Jesus, amor de cruz, onde eu morro para mim mesmo, para que o outro tenha vida e vida em abundância. O Senhor hoje quer curar todo tipo de paralisia, para que nós possamos realmente ficar de pé, porque o cristão é uma pessoa que está de pé, que caminha sobre as dificuldades da vida, que não está aí murmurando, queixando-se, reclamando, né? Mas que vê em tudo uma palavra de Deus para a sua salvação, para que possa realmente colocar Deus em primeiro lugar e servir
o próximo, amar o próximo, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro também fizesse para mim.